Quando você gira um peão, você dá a ele energia cinética, que é lentamente perdida devido à resistência do ar e ao atrito. Mas e se você pudesse dar outra fonte de energia para ele girar por mais tempo? Há alguns anos, me deparei com um vídeo enviado por Laser Saber. Ele criou um motor que quase funciona como uma máquina de movimento perpétuo. Esse motor possuía um disco giratório com ímãs e 12 bobinas ao redor. Soprando por um canudo, ele fazia a roda girar até a velocidade certa, e o motor parecia funcionar indefinidamente. E lá vai ele. Não é incrível? Que beleza. Agora, é claro, não é um movimento perpétuo, por isso o quase no título, e ele eventualmente para. Mas ele tem uma ideia interessante que quero testar e ver se pode ser adaptada para mover um carro. No motor do Laser Saber, ele usou fio de cobre de calibre 42, que é incrivelmente fino, com aproximadamente o mesmo diâmetro de um fio de cabelo humano e quase da mesma cor que o meu. Mas esse fio de cobre é muito mais fraco do que um fio de cabelo humano, já que consigo quebrá-lo com muito pouca força, então vai ser divertido soldar isso. Fiz esse suporte para carretel para não precisar girá-lo sempre ao fazer as bobinas. Imprimi em 3D suportes para bobinas e agora posso enrolá-las com minha furadeira, o que me deixa feliz por não precisar fazer à mão. Depois de enrolar mais algumas bobinas, precisei soldá-las juntas, o que foi difícil. Após horas frustrantes, consegui construir o protótipo do motor de teste. Esse motor possui disco com ímãs fixos e bobinas em configuração de fluxo axial, ou seja, duas de cada lado do rotor. À medida que cada ímã passa pelas bobinas, um pulso elétrico sincronizado faz uma bobina repelir e a outra atrair o ímã. Agora, esse pulso de eletricidade precisa ser precisamente sincronizado, senão o motor pode girar para trás ou nem girar. E esse sincronismo é controlado por um pequeno componente chamado chave Reed. A chave Reed possui dois braços de metal em uma cápsula de vidro que, ao se aproximar um ímã, se atraem e fazem contato, permitindo a passagem de corrente no circuito. Como você pode imaginar, a posição da chave Reed é crucial para o bom funcionamento do motor. Teoricamente, esse motor também funcionaria como gerador se eu girar a roda manualmente. Aqui conectei um capacitor à entrada do motor que, como mostra meu voltímetro, está totalmente descarregado. Portanto, se eu girar o motor manualmente, ele deve agir como um gerador e carregar o capacitor. Mas repare no que acontece quando a tensão atinge o pico no capacitor. Ele começa a descarregar, e isso acontece porque a tensão no capacitor agora está maior do que a que está sendo gerada nas bobinas. E, portanto, o capacitor agora está alimentando o motor. Então, se eu girar a roda em alta velocidade, o capacitor carrega enquanto armazena energia. Em seguida, muda automaticamente de gerador para motor e opera por vários minutos. Esse efeito também pode ser obtido com um volante pesado e rolamentos de baixo atrito ou com um peão bem ajustado. Mas o que esses não conseguem fazer é serem desacelerados até parar completamente e automaticamente voltarem a girar em alta velocidade assim que forem soltos. Então, o que estou pensando é em projetar um veículo estilo triciclo que possa ser movido com esse motor para ver se ele consegue percorrer uma distância maior do que um carro com roda livre. Uma vez empurrado sobre uma superfície, quero que esse carro seja o mais simples e eficiente possível. Usarei o motor como a roda dianteira, com várias bobinas ao redor do eixo. Posso instalar ímãs na roda, esperando que a impulsionem, já que o motor é a peça principal para mover o carro. Eu imprimi em 3D na minha Prusa XL, por causa da troca de ferramentas, o que me permitiu usar PLA rígido para o cubo da roda e um material flexível de TPU para o pneu, o que deve proporcionar um pouco de aderência, assim como um carro de verdade. Passei cerca de um dia enrolando e soldando essas 6 bobinas deste lado da roda. Ainda não coloquei as bobinas do outro lado da roda, e o motivo disso é que eu não acho que esse carro vai funcionar. Se eu girar isso para carregar o capacitor e depois parar, ele até funciona como um motor de teste, mas nem de longe chega à mesma velocidade e também não tem torque suficiente. Mesmo com essas rodas na parte de trás, isso não pode se mover sozinho, mesmo com minha fonte de alimentação de bancada conectada, ou seja, usando fonte externa. Ele até se move um pouco quando eu coloco voltagem suficiente, mas não tem torque suficiente para realmente fazer o carro funcionar. Então, o que estou pensando é em redesenhar o carro com uma relação de engrenagem,
para que ele precise de menos bobinas, enquanto espero produzir mais torque na roda. Com 8 bobinas em vez de 12, o novo carro será mais leve e terá soldagem mais rápida. Para obter o torque na roda dianteira, usa-se relação de engrenagem de 5:1. Com o interruptor de palheta na posição certa e um capacitor atrás, o carro está completo. Será que funciona? Ao empurrar o carro para a frente, o capacitor é carregado e, em seguida, ele muda de gerador para motor e impulsiona o carro. Eu posso até carregar o capacitor dando algumas empurradas para a frente. Depois coloco o carrinho em uma superfície e dou um pequeno empurrão para ativar o interruptor de palheta, quase como um carrinho elétrico de corda. Para ser sincero, estou surpreso com o quanto esse carrinho funciona bem, mesmo com motor básico e capacitor pequeno. Girando a roda algumas vezes, conseguimos carregar o capacitor. E, se dermos um pequeno empurrão só para acionar o interruptor de palheta com o ímã, ele alimenta o carrinho com muita facilidade. E o que também é interessante é que ele funciona muito bem como gerador. Então, por exemplo, se eu empurrar ele por essa distância para carregar o capacitor, colocar ele no início da distância e fazê-lo se mover, ele se move bem devagar, mas também percorre boa parte da distância que movi. Claro, não cobre toda a distância porque não é totalmente eficiente, mas é muito bom. Se esse carro armazena sua própria energia para se mover, como ele se compara a um sem gerador? Este carro tem o mesmo peso e mantive o ímã do motor para servir de volante de inércia e influenciar os resultados. A única diferença são as bobinas e o capacitor. Não faço ideia de como esses carros vão se comparar, mas a física diz que, se os empurrarmos na mesma velocidade, percorreriam a mesma distância. Então vamos ver. O carro livre ganha vantagem, enquanto o congelador vai devagar. Depois, o livre para e o congelador segue mais longe. Isso não faz muito sentido. Acho que precisamos refazer o teste. Certifique-se de que o capacitor esteja totalmente descarregado. Sim, esse motor não está funcionando mesmo. Alinhei-os. O carro de roda livre lidera novamente. O carro gerador está muito atrás e o carro gerador vence. Então, o carro gerador deve estar captando energia de algum lugar que não é óbvio neste teste. E se enviarmos os dois carros por uma rampa, ambos recebem a mesma energia potencial inicial. O carro com motor desce a rampa bem mais devagar. Pouco antes de serem soltos, ambos têm a mesma energia potencial gravitacional. Mas ao descerem a rampa, o carro livre converte mais energia potencial em cinética, enquanto o congelador transforma parte dela em elétrica e a armazena no capacitor. É fácil esquecer que, quando a eletricidade é gerada, uma carga de resistência é aplicada ao gerador. Como no meu gerador de manivela, se eu girá-lo sem carregar nada, há muito pouca resistência. Mas quando uso para carregar um capacitor ou bateria, fica bem mais difícil de girar. Por isso, o carro desce a rampa mais devagar, pois há uma carga resistiva enquanto o capacitor carrega. Essa energia armazenada no capacitor depois é convertida em energia cinética, pois o capacitor alimenta o motor. Mas como o sistema não é 100% eficiente, a distância total percorrida é menor. Se o teste da rampa indica que adicionar bobinas, ímãs e um capacitor não ajuda em relação a um carrinho livre, por que o teste do empurrão mostra o oposto? A principal diferença entre esses testes é a força aplicada a cada carrinho. No teste da rampa, uma força constante atua devido à gravidade. No teste do empurrão, o carrinho gerador precisa de mais força para alcançar a mesma velocidade, semelhante ao teste da rampa. Mas o carrinho pega uma descida mais íngreme. Então, ambos saem da rampa com a mesma energia cinética, o que deixa muito mais claro por que o carrinho gerador percorre uma distância maior. Há um jeito de fazer o carrinho livre passar no teste de empurrão. Ao aplicar uma força ao carrinho por certa distância, realizamos trabalho, calculado ao multiplicar força por distância. Se ambos os carrinhos atingirem a mesma velocidade, o congelador exige mais trabalho pela força maior,
e ainda armazena esse trabalho no capacitor, enquanto o carrinho livre só pode usar sua energia cinética final. Se empurrarmos os dois carrinhos até a velocidade desejada na menor distância, pouco trabalho é feito e o carrinho com gerador não carrega o capacitor, o suficiente para vencer a corrida. Mas eu tenho uma ideia com a qual o carrinho livre nunca vai conseguir competir. Isto é uma placa de Peltier, que é frequentemente usada em coolers portáteis, pois quando a energia é aplicada, um lado esquenta e o outro esfria. Isso também vale ao contrário. Ao aquecer um lado e resfriar o outro com um dissipador, gera eletricidade. Agora, meu amigo e colega youtuber Sam Barker teve a ideia de fazer um carro movido por essas placas de Peltier, e ele construiu um protótipo para testar. No entanto, as placas produzem tão pouca energia que muitos motores disponíveis no mercado não funcionam com elas. Sem carga conectada, a placa de Peltier gera cerca de 1 a 1,4 volts. Está esquentando nos meus dedos. Tenho um resistor aqui, então podemos aplicar uma carga na... Agora está um pouco mais fácil de segurar, mas estamos conseguindo apenas cerca de 0,32 volts, o que, de acordo com meus cálculos, dá cerca de 0,065 watts, ou cerca de 65 miliwatts. Se meus cálculos estiverem corretos, este carrinho gerador deve funcionar com cerca de 20 miliwatts. Vamos tentar alimentar o carrinho com uma vela. Construir um carrinho novo, pois as bobinas exigem enrolamento específico para baixa tensão. E projetei uma plataforma traseira no chassi para segurar. A pastilha de Peltier pode ser apoiada em um suporte de arame para tentar evitar que as peças 3D derretam. Com a vela acesa, está pronto para funcionar. Ou não. Vamos colocar gelo para resfriar o dissipador e tentar obter mais energia. Tecnicamente funciona, mas está muito lento. Consegui pavios extras para criar uma vela personalizada com 3 pavios, aumentando o calor, e usei meu soprador térmico para derreter a cera. Com sorte, triplo de calor e gelo no topo devem gerar energia suficiente. O vídeo começou mostrando um carro com gerador e motor eficientes, capazes de recuperar energia, como a frenagem regenerativa dos elétricos. Agora ele se tornou algo híbrido, elétrico e movido a combustão e gelo. De qualquer forma, espero que você tenha achado este vídeo interessante e nos vemos no próximo. Obrigado por assistir.